Olá, benditos! No capítulo de hoje, Paulo usa os dois maiores heróis da história judaica, Abraão e Davi, para provar que a salvação sempre foi pela fé e não pelo esforço humano ou por regras religiosas. Pegue sua Bíblia e vamos para o quarto capítulo da nossa série. Para facilitar o estudo, podemos dividir este capítulo em 4 temas principais, para termos uma estrutura corrida e objetiva de cada assunto. O primeiro tema está nos versículos 1 a 8, onde vemos que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Paulo desafia o orgulho religioso dos judeus da época, levantando a questão de como Abraão, o patriarca da nação de Israel, foi aceito ou justificado por Deus. Se tivesse sido por suas boas obras, ele teria do que se gabar diante dos homens, mas não diante de Deus. Citando as Escrituras, Paulo mostra que a salvação funciona como um presente gratuito, ou seja, pela graça, e não como um salário que o trabalhador tem o direito de receber pelo seu esforço. Paulo quebra essa mentalidade ao lembrar o texto de Gênesis. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça antes mesmo de ele ser circuncidado ou de a lei de Moisés existir. Para reforçar, ele cita o rei Davi, mostrando que, mesmo quando alguém falha gravemente, a herança da salvação não muda. Deus perdoa o pecado e declara a pessoa justa com base na graça e não nas obras. Por fim, esse resgate histórico traz um alívio profundo para o leitor de qualquer época. Paulo deixa claro que a nossa segurança espiritual não depende da nossa performance, já que nossa justiça própria é sempre falha. Assim como aconteceu com Abraão e com Davi, a nossa aceitação diante de Deus é fundamentada na fidelidade do próprio Deus e não na nossa. Isso transforma a nossa vida cristã, porque em vez de vivermos sob o peso do medo de nunca fazer o suficiente, passamos a viver em profunda gratidão pelo favor imerecido que já recebemos. O segundo tema está nos versículos 9 a 12. A fé antecede os rituais religiosos. Aqui entra o forte choque cultural do capítulo. Para os judeus da época, Abraão era o pai da nação e o modelo perfeito de obediência por ter sido circuncidado e ter guardado a aliança com Deus. Paulo faz uma pergunta cronológica crucial para a mentalidade judaica. Quando Abraão foi considerado justo? Antes ou depois de ser circuncidado? A resposta histórica é antes, ou seja, ele foi declarado justo quando ainda era tecnicamente um gentio, ou seja, não era circuncidado. Portanto, a circuncisão foi apenas um selo, uma marca externa de uma fé que ele já tinha no coração. Com essa afirmação, Paulo quebra a barreira da exclusividade religiosa dos judeus e prova que Abraão se tornou o pai espiritual de dois grupos: dos judeus, que andam na mesma fé do patriarca, e dos gentios, que creem, mesmo sem o ritual religioso. Esses versículos nos lembram que Deus sempre prioriza o que acontece no coração antes das nossas experiências religiosas. Rituais, títulos ou hábitos externos são válidos como expressão de fé, mas nunca como um substituto dela ou uma forma de impressionar a Deus. Nossa verdadeira identidade espiritual não depende de rótulos humanos, mas da nossa confiança diária na graça divina. O terceiro tema está nos versículos 13 a 16. A promessa depende da graça, não da lei. Paulo explica que a promessa de Deus de fazer de Abraão o herdeiro do mundo não veio por meio da obediência à lei de Moisés, até porque a lei só viria mais de 400 anos depois. Se o cumprimento da promessa dependesse do cumprimento perfeito de regras e leis humanas, a promessa seria anulada, pois o ser humano sempre falha e a lei acaba trazendo punição.
Por isso, para garantir que a promessa fosse firme e válida para toda a descendência espiritual de Abraão, Deus a baseou totalmente na sua graça e na fé. Descansar na graça significa entender que o amor de Deus por nós não oscila conforme o nosso desempenho. Se as promessas divinas dependessem da nossa capacidade de nunca errar, viveríamos constantemente com medo e frustração. Saber que a nossa caminhada com Deus é sustentada pelo favor imerecido de Deus nos dá a segurança necessária para recomeçar e perseverar, mesmo diante das nossas falhas diárias. E o quarto tema principal está nos versículos 17 a 25, o modelo da fé de Abraão e a nossa justificação. A parte final do capítulo descreve como era a fé prática de Abraão. Ele creu na promessa de Deus de que ele seria pai de muitas nações. Ele não focou na debilidade do seu corpo, mas na fidelidade daquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Humanamente falando, não havia esperança. Ele tinha quase 100 anos, Sara tinha quase 90 e era estéril. No entanto, mesmo diante da impossibilidade, Abraão não duvidou da promessa. Pelo contrário, sua fé foi fortalecida e ele deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Paulo conclui dizendo que essa história não foi registrada apenas para homenagear Abraão, mas para nós, que também somos declarados justos quando depositamos a nossa fé em Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos para pagar pelos nossos pecados e nos dar uma nova vida. Ter a fé de Abraão significa olhar para as impossibilidades da vida sem perder de vista o tamanho do nosso Deus. Quando as circunstâncias ao nosso redor parecerem mortas ou sem esperança, somos desafiados a confiar naquele que tem o poder de criar algo novo quando não existe absolutamente nada. A nossa segurança não vem do que vemos, mas da certeza de que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos permanece fiel para cumprir o que prometeu. Depois de entender que a salvação é um presente, Paulo vai nos ensinar a desfrutar dessa certeza, nos mostrando os efeitos reais disso no nosso dia a dia. Prepare-se para descobrir como a nossa mente e o nosso coração ganham paz profunda, alegria e uma esperança que não decepciona, mesmo nos dias de crise. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.